Mateus 4, 1 a 11. Nós vamos olhar para o momento da tentação de Jesus hoje. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Mateus 4, 1 a 11. Todos nós encontramos? Tudo ok aí? Diz assim a palavra do Senhor: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Deus, acabamos de ler a Tua palavra, abrir a Tua palavra e ler. Deus, mas carecemos agora do milagre do Senhor na nossa vida, abrindo os nossos olhos espirituais para que possamos compreender a Tua palavra. Abre o nosso coração, Deus, abre os nossos olhos, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nos ajude, Deus. Nós precisamos muito, Senhor, de ser edificados nessa noite. Usa a minha vida apenas como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Dr. Russell Shedd, falecido pastor, muito conhecido no Brasil inteiro, ele disse que certa vez houve um concílio para a questão da ordenação de um pastor, e ali naquele concílio foi feita uma comissão para examinar o candidato. O pretendente estava ali querendo se tornar pastor, e o Dr. Russell Shedd disse que alguém chegou para aquele candidato e perguntou assim: Eu preciso fazer uma pergunta para você. Ele: Diga, qual é a pergunta? Você acredita na existência do diabo? Sabe o que aquele rapaz disse? Eu não acredito na existência do diabo. O resultado dessa reunião foi: o pessoal chegou para esse rapaz e falou assim: encerrou aqui a reunião. Se você não acredita na existência do diabo e quer ser pastor, você não vai durar um mês no ministério pastoral. Você não tem condições de ser pastor. Queridos, existem dois extremos que nós não podemos cair em relação ao diabo. Um é supervalorizar o diabo. É achar que o diabo é todo poderoso, que o diabo é onipotente, onipresente, onisciente. Esses atributos só pertencem a Deus. Mas também nós não podemos achar que o diabo é um gato morto. Não podemos achar, a Bíblia não diz isso. Ele não é todo poderoso, mas ele tem sim algum poder. Reverendo Francisco Leonardo, sogro do famoso pastor Augusto Nicodemos, disse que, falando sobre a questão de Satanás um dia, ele falou o seguinte: o diabo anda em derredor querendo pegar alguém para devorar. Na casa dos pregadores do Evangelho, ele faz acampamento. Eu recebi vários conselhos, mas dois que marcaram a minha vida quando eu comecei a pregar o Evangelho. Um dia um pastor me chamou e falou assim: Bruno, eu preciso falar algo para você. Você está começando a pregar. Cuidado para não fazer discípulo para você. Guardei esse conselho no bolso bom. Segundo conselho: o diabo não é uma lenda. Irmãos, o diabo não é uma lenda. No último domingo nós vimos a queda do primeiro casal, Adão e Eva. E vimos como Eva ficou conversando ali com a serpente, e em Apocalipse vai dizer que o diabo é a antiga serpente, e eles caíram.
E o que aconteceu? Nós caímos com eles também. Você pode achar isso injusto, não é? Eu não estava lá no jardim, que história é essa da desobediência de Eva passar para mim? Mas é porque a Bíblia usa um conceito chamado representatividade. Nós estávamos representados em Adão e Eva. Se eles acertassem, o acerto deles passava para nós, passava para a gente. O erro da mesma forma. Mas louvado seja Deus, que Deus usa o mesmo padrão também para a salvação. O descendente da mulher, Jesus Cristo, aquele que esmagou a cabeça da serpente, fez certo o que Adão fez errado. E pela fé, nós recebemos a salvação e não fizemos nada. Cristo fez tudo na cruz do Calvário e pela fé, Jesus conquista a salvação para nós. Ele obedece a lei de Deus por nós, algo que eu e você não conseguimos fazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Você foi crucificado com Cristo, Mateus? Você estava lá na cruz? Os pregos atravessaram suas mãos? Não. Da mesma maneira que o erro de Adão e Eva passou para a humanidade, o acerto de Jesus, a salvação em Cristo Jesus, pela fé nós somos salvos. Ou você está representado por Adão, ou você está representado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Em quem você está ligado? No primeiro Adão ou no segundo Adão? No descendente da mulher? E hoje eu quero olhar com vocês, irmãos, esse confronto de Jesus com o diabo e tirar algumas lições para a nossa vida. O texto começa dizendo o seguinte, está projetado aqui o texto? Olha como o texto começa. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir o quê? A seguir, dá a entender que aconteceu alguma coisa antes. A seguir o quê, irmãos? A seguir o batismo de Jesus. O Espírito descer em forma de pomba e aquela voz do céu dizendo: este é meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. A seguir isso tudo, o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. Que coisa! Uma pergunta filosófica surge agora. Jesus poderia cair na tentação? Se ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, será que Jesus poderia cair na tentação? Absolutamente não. Jesus era sem pecado e nem mesmo podia pecar. Não esqueça disso. Um dia, um homem chamado Simeão recebeu uma revelação do Espírito Santo dizendo o seguinte para Simeão: Simeão, você não vai morrer antes de ver o Salvador, o Jesus, o Cristo. E um dia chega Maria com Jesus no colo no templo. Simeão pega aquele menino e começa a louvar a Deus dizendo: agora eu já posso partir, os meus olhos estão vendo agora o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Antes de Maria sair, ele disse o seguinte: olha só que coisa difícil. Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muito em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Simeão olhou para aquele bebê que ainda não tinha ido para a cruz e falou assim: agora sim, eu estou vendo aqui o meu Salvador. Queridos, ele não poderia cair na tentação. Mas se ele não podia cair na tentação, será que aquela tentação então não era um teatro? Só uma brincadeirinha? Será que a tentação de Jesus então não era um teatro? Absolutamente não. Jesus era homem, nós não podemos esquecer disso. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele cansava, ele tinha sono. Não era um teatro o que estava acontecendo ali. Jesus era homem como nós somos, porém sem pecado. Mas o texto diz que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo Satanás. O Evangelho de Lucas vai dizer o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Não foi o diabo que pegou Jesus à força e levou Jesus para o deserto, mas foi o Espírito Santo que fez isso. Você já parou para pensar sobre isso? O mesmo Espírito que separa Paulo para a obra missionária, separa agora Jesus para ser tentado. Na verdade, não era
não é o diabo que estava ali tentando matar Jesus, mas Jesus que estava invadindo o território. É Jesus que estava empurrando as portas do inferno. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? É o texto dizer que foi o Espírito que fez isso, que conduz Jesus para o deserto. É o mesmo Espírito que às vezes também nos conduz para os desertos de Deus. Para um momento de provação, de teste. Como diz o pastor Hernandes, porque o deserto é a escola superior do Espírito Santo. Às vezes Deus chama a gente para fazer um PhD com Ele, e é no deserto. Quem sabe você que veio aqui essa noite está passando por um momento assim, de deserto. Saiba que nesse momento é o momento de ouvir a voz de Deus. C.S. Lewis diz que no momento de alegria Deus fala conosco. Como nós não somos bons ouvintes, Deus aumenta o volume nas lutas e tribulações. O Espírito então conduziu Jesus para o deserto e tenta Jesus em 3 áreas da vida que eu quero compartilhar com vocês. Primeira área, necessidades físicas. Segunda área, aquelas que apelam para o nosso ego, para o nosso eu, para o nosso orgulho e posses. 3 áreas da nossa vida, irmãos. Primeiro que ele trabalhou, as necessidades físicas. Olha o que o texto diz, versículo 2 e 3. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Teve fome. E aí aparece quem? O sedutor, o tentador, o diabo, Satanás em pessoa. Aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Numa outra versão da Bíblia diz o seguinte: visto que és o filho de Deus, diz essas pedras que se convertam em pão. Um dia Deus tirou um povo do Egito, chama Israel, e levou para a terra prometida. Mas antes esse povo passou 40 anos no deserto. E sabe o que Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 8? Eu te deixei passar fome. E te sustentei com maná que você não conhecia. Para quê? Qual o propósito disso? Para você aprender que não só de pão vive um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E vem o diabo e diz assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, conhecedor do Antigo Testamento, de toda a Bíblia, porque ele, na verdade, é a palavra encarnada, ele responde com a Bíblia. Não só de pão vive o homem. Sabe o que Jesus está ensinando para nós aqui nessa noite, irmãos? O alimento não é a coisa mais importante dessa vida, mas obedecer a Deus, sim. O alimento não é a coisa mais importante dessa vida. A coisa mais importante dessa vida é obedecer a Deus. Confiar em Deus independente das circunstâncias. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem é amado por Deus pode sim passar por alguma necessidade. Porque às vezes essa ideia, Deus me ama, mas me deixou então passar por um dia sem o meu pão. Que história é essa? Quem é amado por Deus, sim. Sabe por quê? Porque acima disso existem os propósitos soberanos de Deus. Deus quer nos ensinar a depender dele, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele é o mesmo que alimenta o passarinho que não trabalha. E o diabo estava questionando isso. Você não ouviu que esse é meu filho amado em quem me comprazo? Como você está com fome? Aí Jesus dá a primeira cacetada nele, dizendo o seguinte: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você entendeu isso? Você entendeu que o grande propósito de Deus é que você tenha uma vida de obediência, independente das circunstâncias? Segunda área que ele tentou trabalhar aqui com Jesus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Sabe o que o diabo está fazendo aqui agora? Você respondeu com a Bíblia, então eu vou usar a Bíblia também. Sabe o que ele usou aqui? O Salmo 91, aquele salmo que nós conhecemos.
Jesus respondeu com o texto de Deuteronômio, o diabo agora vem usar a Bíblia, tentando contrapor Jesus com a própria palavra de Deus. Só que o diabo distorce, ele muda as coisas, assim como ele fez com Eva. Ele colocou um não ali no meio da situação, porque o texto do Salmo 91 diz o seguinte: guardará em todos os seus caminhos. Preste atenção nisso aqui, irmãos, que para mim foi muito importante. Deus não é parceiro da nossa loucura. Deus não é parceiro da nossa loucura. Você orar a Deus falando assim: Deus, eu peço ao Senhor proteção, e pular na frente de um caminhão achando que Deus vai te proteger porque você pediu proteção, isso é loucura, isso é tentar a Deus, e é isso que o diabo queria que Jesus fizesse. Pode pular, pula, que os anjos vão te segurar. Qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele querendo usar a Bíblia de maneira distorcida, e Jesus dizendo: olha, pressão na minha vida não funciona assim. A pressão não me leva a quebrar os princípios da palavra de Deus. O diabo está dizendo: você é filho de Deus, cara, você pode pular. Às vezes nós achamos que isso é fé. Não. Pedir a Deus para te proteger e pular na frente de um caminhão, isso é loucura. Deus não tem compromisso com a nossa loucura. Terceiro princípio, posses. Versículo 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sabe o que o diabo está falando aqui para Jesus? Eu posso fazer de você um novo César. O homem mais poderoso do mundo. Você não quer? Eu posso fazer de você um rei. Ô irmãos, isso é uma tentação. Poder. Dizem que o poder embriaga. É viciante. Tem pessoas, e você vê isso muito no meio político, que não é só por causa do dinheiro, é a questão do poder. É eu que comando. E o diabo chega para Jesus e fala o seguinte: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele parou de usar a Bíblia, ele apelou agora para um negócio que não funciona. Sabe qual é a proposta de Satanás para Jesus aqui? Eu posso fazer de você um rei sem ter que passar pela cruz. Você não precisa ir para a cruz. É só você se dobrar diante de mim. Pronto, está resolvido o problema. Você vai ser o rei agora. Queridos irmãos, precisamos tomar muito cuidado com os caminhos fáceis. Sabe, aquela proposta de você, quem sabe, ganhar um pouquinho mais, mas você precisa tomar um atalho. Cuidado com isso. Cuidado com os atalhos que são colocados diante da sua face. Basta você fazer um jeitinho aqui, basta você dar uma ajeitadinha ali. Não podemos esquecer aquele princípio bíblico que Jesus disse, que para nós sempre o caminho é estreito, a porta não é larga para nós, a porta é apertada. É o diabo que sempre apresenta uma porta bem larga. É o diabo que sempre apresenta o caminho largo. E ele tentou aqui convencer Jesus que não precisava passar pela cruz, ele poderia sim ser rei, porque ele tem consciência que Jesus é o rei dos reis. E ele oferece tudo isso te darei se prostrado me adorares. Cuidado com os atalhos. Por isso que Jesus, dona Jani, ele não é o atalho, ele é o caminho. Ele não é o atalho, ele é o caminho. Nunca me esqueço do presbítero Arlindo. Ele sempre gostava dessas aplicações assim. Ele falava comigo: Bruno, olha, o diabo sempre apresenta para a gente um atalho. Atalha com ele mesmo, ele conhece o caminho mais rápido para resolver algumas coisas. Não esqueçam disso, irmãos. Às vezes o caminho de Deus é o mais longo, porque Deus quer passar um tempo maior com a gente, falando ao nosso coração. Aqui se divide os teólogos dizendo o seguinte: será que o diabo tinha poder para isso? Será que ele tinha condições de oferecer a Jesus todos os reinos? Ele é um mentiroso? Como é que está oferecendo aqui todos os reinos? É verdade, tem alguns textos da Bíblia que dão indício, sim. Por exemplo, se você ler esse texto no texto de Lucas, vai dizer que ele recebeu a autoridade sobre os reinos. Então aqui se divide, mas a minha discussão não é essa.
Porque o que importa aqui é a resposta de Jesus. Versículo 10: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. 3 áreas da nossa vida que o diabo tenta te derrubar: necessidade física, nosso ego, nosso eu, posses. E o principal ataque que ele usou contra Jesus é: se és filho de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus acabou de ser batizado e escutou aquela voz maravilhosa: meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer. Aí o diabo vem e pergunta: se és filho de Deus. O principal alvo do diabo, irmãos, é minar a nossa confiança em Deus. Entenda isso. Não é tirar o seu emprego. Porque você pode sim ficar desempregado e continuar adorando a Deus, confiando no Senhor, experimentando do cuidado de Deus. O principal alvo do diabo não é colocar uma doença na sua vida, porque você pode sim ficar doente e mesmo assim continuar confiando em Deus. Ou não? O principal alvo do diabo é minar o seu relacionamento com Deus, a sua confiança em Deus. Esse é o principal alvo dele. Ele quer que você comece a duvidar do cuidado de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus vai cuidar da minha vida, da minha família? C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cartas do Inferno. Esse livro é bem interessante, porque é um diabo velho ensinando um diabinho como tentar as pessoas. O diabinho chegou para o tio, todo alegre, e falou: tio, eu estou pensando em tentar uma pessoa. Aí o tio falou assim, o diabão: o que você vai fazer? Eu vou tirar tudo dele. O diabão já experiente, cansado de levar. O diabão falou o seguinte: ô meu sobrinho, não faz isso não. O último que eu fiz isso, o cara ficou mais crente. Eu tirei dele a sua saúde, a sua riqueza. Jó, que disse no final da sua vida: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim para nós: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Como termina o versículo 11? Leia comigo. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Preciso fazer uma pergunta para você nessa noite. De que lado você está? Sabe o que Jesus disse? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Ou você está ligado ao primeiro Adão que desobedeceu a Deus, ou você está ligado ao segundo Adão que conquistou a salvação para nós, que morreu na cruz por nós, que perdoou os nossos pecados. De que lado você está? Do Salvador ou do tentador? Mas eu preciso fazer uma outra aplicação aqui, irmãos. Se na cruz Jesus pisou na cabeça da serpente, e se ele já foi derrotado, por que a Bíblia diz para nós, por exemplo, que ele é como o leão que ruge querendo nos devorar? Se Jesus já esmagou a cabeça da serpente, por que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades? Se Jesus já derrotou o diabo, por que a Bíblia diz que eu preciso me sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós? A pergunta que fica ainda: o que é que o diabo ainda pode fazer? Você já parou para pensar sobre isso? Eu prefiro tentar respondendo, pensar o que ele não pode fazer hoje. E eu convido você para olhar para a sua Bíblia em Apocalipse 12. Se você olha na sua Bíblia, mas também vai ser projetado ali. Apocalipse 12, versículos 7 a 12. O que o diabo não pode mais fazer? Apocalipse capítulo 12, último livro da Bíblia, versículos 7 a 12, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos.
Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Preste atenção no final. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, sobe ao céu, o diabo é expulso. Desce. Porque você sabe muito bem, se você lê o livro de Jó, ele tinha acesso a Deus. Deus perguntou: o que você está andando aí? Viste meu servo Jó? Agora ele desce. O que ele fazia? Qual o papel dele? Duas coisas ele não pode mais fazer. Primeiro, ele não pode mais enganar as nações em relação ao Evangelho. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não pode mais impedir o Evangelho. Ele pode até atrapalhar o pregador, mas a mensagem não. A mensagem não. Segundo, ele não pode mais nos acusar diante de Deus. Não pode mais. Houve um tempo que ele tinha sim, e ele acusava com a lei de Deus, dizendo assim, ó, o Bruno Deus, olha lá, ó, Abraão mentiu, Deus. Moisés, Deus, e fulano de tal. Com a lei de Deus, não esqueça de uma coisa, ele é chamado de acusador. Quando Jesus foi para a cruz, dona Genui, diz a Bíblia que ele pegou o escrito de dívida e rasgou, encravou na cruz, de tal maneira que a Bíblia diz o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que nos justifica. Ninguém pode nos acusar diante de Deus. Por quê? Porque o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, encravado na cruz. Ninguém pode deter mais o avanço do Evangelho. Ele pode até atrapalhar o pregador, o mensageiro. O apóstolo Paulo disse assim certa vez: eu estou em algemas, eu estou preso por causa do Evangelho, mas a palavra de Deus não está algemada. Mesmo na cadeia, pessoas eram convertidas ao Evangelho. Ele pode perseguir um pregador? Pode, mas não pode impedir a mensagem. Em muitos lugares, irmãos, onde o cristianismo não pode ser divulgado, não pode pregar o Evangelho, a igreja está crescendo, porque nada pode impedir o avanço do Evangelho. O diabo não pode mais enganar as nações. Foi Jesus que disse: toda autoridade me foi dada, vão por todo mundo e pregam o Evangelho. Não tem essa. Um feiticeiro no meio dos índios se converte, um muçulmano se converte. Toda autoridade me foi dada. Mas como ele sabe que tem pouco tempo e ele está com muita fúria, dizem que no Maranhão tem uma cobra lá, eu não sei se isso é verdade, que se você pisar na cabeça dela, 7 horas da manhã até as 3 horas da tarde, ela está dando rabada para tudo quanto é lugar. Essa é a situação do diabo. Ele já está com a cabeça esmagada, mas ele ainda não foi lançado no inferno. O diabo... deixa eu tentar explicar isso aqui, ele não é o autor do pecado humano. Quem peca é você, quem peca sou eu, mas ele é o tentador. E preste atenção em algo, ele toma todas as medidas para garantir a existência do pecado. Ele vai te tentar, isso ele pode fazer ainda. 2 áreas da nossa vida que a Bíblia diz, ou até mais, mas eu quero destacar pelo menos 3. Não esqueça, mentira, o diabo é o pai da mentira. Não esqueça disso. 2ª área, falta de perdão, quando você não perdoa. Diz a Bíblia que o diabo tem vantagem em relação a isso. E quando marido e esposa, casados, não têm uma relação saudável sexualmente, o diabo tira vantagem disso também. 3 áreas da nossa vida e que você precisa vigiar.
porque ele vai aproveitar para tentar te amarrar, te fazer uma presa. O fato, irmãos, de sermos filhos de Deus não significa que ele não vai ficar ao seu redor tentando te devorar. Foi Pedro que diz para nós: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quando a tentação bater a porta do seu coração, eu amei esse conselho do Martinho Lutero: chama Jesus para atender. Quando a tentação começar a bater a porta, chama Jesus para atender, para ele abrir a porta. Porque Jesus vai falar para Satanás: agora quem mora aqui sou eu. Não tenta atender, não. Não tente atender a tentação. Peça a Jesus para atender a porta por você. Não é isso que Tiago diz? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele é o quê? Fugirá de vós. Última aplicação, irmãos, que eu preciso fazer nessa noite. A tentação em si não é pecado. É uma linha muito fina para você cair. Uma linha muito fina. Mas a tentação em si não é pecado. Jesus não pecou, mas foi tentado. Uma ilustração simples para quem gosta de pesca aqui, eu sei que o Zé Antônio gosta. Um peixe não é pescado só porque jogaram a isca. Quando que ele é pescado? Quando ele morde a isca. Não é isso? Enquanto a isca está ali, ele pode desviar da isca. Mas é na hora que ele morde. Pecado é quando nós mordemos a isca. E o diabo sabe jogar isca. Saiba disso. Por isso a Bíblia diz para mim e para você: vigiai e orai. Vigiai. O alvo do diabo, meus queridos, não é aqueles que estão sob o seu domínio. O alvo do diabo é quem saiu das suas garras e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. São os filhos de Deus. Saiba disso. Aqueles que estão sob o seu domínio é dele. Mas é você. Tenha consciência disso. Ele quer você. Ele quer atrapalhar a sua vida. Ele quer minar a sua confiança em Deus. E eu não tenho dúvidas que ele vai usar várias situações. Usa até os servos dele. Mas não se esqueça, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades. Existem situações que nós enfrentamos que precisamos entender. Eu não posso enfrentar isso aqui com as armas carnais, na artimanha humana. E Paulo vai dizer em Efésios 6 que nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, fé, palavra, oração. Não é com armas carnais que nós lutamos com esse inimigo. Ele não é um inimigo qualquer. Não é todo poderoso, mas ele tem sim alguns poderes. Que Deus nos ajude